Boa noite, bebê da graça. Convido os irmãos a estarem acompanhando a leitura do texto de João 3, versículo 16 a 21, onde a palavra do nosso Deus nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meus irmãos, o tema que nós vamos estudar nesta noite é a causa e a necessidade da expiação. Vimos os 3 ofícios de Cristo inserido no ofício sacerdotal. Está a expiação como o centro nervoso do cristianismo. Deus queria salvar o pecador. Não havia outro meio a não ser a morte de seu filho. A primeira causa morota da expiação, ela se acha no beneplácito de Deus. A causa motora da expiação é a vontade soberana e livre de Deus de salvar os pecadores. Em João 3,16, a palavra do Senhor nos afirma isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No amor e na justiça combinados. Não é só na justiça, pois Deus não é vingativo, preocupado só com a sua honra, a ponto de dar o próprio Filho à morte. Não é só no amor, pois o pecado tinha que ser tratado como pecado e como ofensa a Deus. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo de 8 a 10, nos fala sobre isso e nos afirma sobre isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meus irmãos, é maravilhoso nós termos a certeza de que Deus, Ele nos ama e que Ele quer salvar todo pecador. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, que Deus bondoso que nós temos, que Deus maravilhoso que nós temos, que nos alimenta espiritualmente, que nos anima, que nos eleva diante da sua grandeza através da sua promessa de salvação ao pecador. A necessidade da expiação, o pecado tinha que ser punido. Deus não absorve o culpado sem resgate, pois a justiça precisa ser cumprida. Caso contrário, não seria Deus justo como se apresenta. Em Êxodo 34, versículo 7, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Outra coisa que Deus nos ensina também é que Deus, Ele odeia o pecado. Deus, Ele odeia o pecado porque Ele abomina o pecado da humanidade, abomina o pecado do homem. E aqui no Salmo 5, versículo
de 4 a 6, nos afirma isso. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então a palavra de Deus nos fala que Deus abomina, o pecado, e que Deus também ele abomina aqueles que praticam iniquidade. A palavra de Deus também nos ensina que Deus ele é imutável. A imutável lei de Deus tinha que ser cumprida. Se Deus queria salvar o pecador, não poderia cumprir a lei. Então, teria que cumprir a lei por ele, substituindo-o. Romanos 6:23 nos fala sobre isso. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos fala sobre isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A culpa do pecado é dividida. A culpa do pecado é dívida que tinha que ser quitada. O pecado é anomia, vida sem lei e também transgressão da lei e, portanto, culpa. 1 João 3,4 nos fala sobre isso. Lá em 1 João 3,4 nos fala sobre 1 João, capítulo 3, versículo 4, nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Meus irmãos, então o pecado ele é a transgressão da divina vontade de Deus, da lei de Deus para o ser humano. A culpa torna a pessoa devedora à lei e requer uma expiação ou vicária. Inexiste outro meio de perdoar o pecador. Se houvesse outro meio, por que Deus se serviu deste que resultou na morte de seu filho? Cristo não teria sido sacrificado se a lei pudesse dar vida. Gálatas, capítulo 3, versículo 21, irá nos falar sobre isso, irá abrir as nossas mentes. Gálatas, capítulo 3, versículo 21, nos diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Meus irmãos, concluindo, Jesus diz que é o único caminho para Deus. Era o único meio de termos vida novamente com Deus. A única maneira de nós termos vida com Deus, ou vida eterna com Deus, seria o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. O Cordeiro Imaculado, aquele que iria, através do seu sangue, da sua morte, resgatar todo o pecador da humanidade. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus derrame das suas ricas bênçãos sobre as suas vidas e que nós possamos sempre ter motivo de gratidão a Deus, por causa, ó Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho ao mundo para perecer, para dar a sua vida por cada um de nós. Nós devemos agradecer a Deus pelo sacrifício do seu Filho que foi derramado ali na cruz. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela sua providência divina, te agradecer, ó Deus, pelo sacrifício do Senhor para o pecador, o sacrifício do seu Filho de morrer, de se entregar, de se doar, ó Pai,
por causa dos nossos pecados. Nós queremos colocar diante do Senhor os pecados nossos, pedir perdão pelos nossos pecados, colocar diante do Senhor a vida, ó Pai, de todos aqueles que estão enfermos, de todos aqueles que necessitam, ó Deus, do milagre e da maravilhosa graça do Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor todos os enfermos da IPB da Graça, que o Senhor esteja visitando cada família, que o Senhor esteja operando na vida de cada família para a honra, glória e louvor do seu nome. Em especial, nós queremos colocar a vida do Sidão, que irá passar por essa cirurgia, que o Senhor possa estar preparando a equipe clínica, a equipe médica, que o Senhor possa estar operando na vida do teu servo, que o Senhor possa fazer um milagre na vida do teu servo, para a honra, glória e louvor do seu nome. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes milagres na nossa vida e na vida da IPB da Graça. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor renove o nosso coração e o nosso compromisso com o Senhor, que o Senhor visite cada família da IPB da Graça e que nós possamos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará nas nossas vidas. No nome glorioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado e que o nome dele cresça cada dia mais e que nós possamos sempre louvá-lo para a honra, glória e louvor do seu nome.